Saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV e nós vamos acompanhar o governador do estado do Espírito Santo, que anuncia, obviamente, que vai ser candidato ao governo. Ele vem para a reeleição. Essa informação todo mundo já sabia. Como foi dito, acompanhar o governador do estado do Espírito Santo nessa segunda-feira, são aproximadamente 15 horas, e o governador Renato Casagrande já anuncia que é pré-candidato ao governo do estado do Espírito Santo. Pré-candidato, todo mundo já sabia, essa notícia não é nenhuma surpresa para ninguém. Meu nome é Giovanni Braga, vamos acompanhar essa coletiva aqui nesse hotel na Cruz do Papa, na Enseada do Suá, capital Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Meu nome é Giovanni Braga, me acompanha até chegar lá no hotel. Obrigado. Hotel aqui ao lado do Palácio do Café, Centro do Comércio do Café de Vitória. O governador vai anunciar, como já foi dito, a sua reeleição, a sua tentativa de ser reeleito. Na corrida temos vários nomes. A tentativa de assumir o Palácio Anchieta: Manato, um grande concorrente, uma oposição severa aqui na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Temos também Guerino Zanon, um grande nome do norte do Espírito Santo, 5 vezes prefeito de Linhares, uma grande marca. Temos o senador Contarato, que anunciou em convenção que iria ser pré-candidato ao governo do estado do Espírito Santo. Esses são os grandes nomes que compõem a chapa na luta, na corrida pelo Palácio Anchieta. Se falta Onde acontece o evento com o governador? Quarto andar. Quarto andar? Pode subir, o elevador aqui atrás. Ok, obrigado. Quarto andar. Já está discutindo o programa de governo, vai agora envolver, né, os aliados que vão estar conosco nesse projeto, tá certo? Vamos poder construir, então, até início de agosto, com os aliados, receber propostas dos aliados em termos do programa de governo. E eu digo a vocês assim, que eu vou continuar do jeito que eu sou, tá certo? Eu não faço política tentando crescer a minha posição
diminuindo outras pessoas. Não faço. Eu não faço política fazendo críticas infundadas e construindo narrativas falsas contra adversário. Nunca fiz isso, não vou fazer nessa pré-campanha, né, e nem na campanha eleitoral, tendo força e Deus me dando saúde para enfrentar. Tá certo? Eu vou respeitar quem for disputar a eleição, vou tratar daquilo que eu fiz, daquilo que eu quero fazer para esse Estado. É essa a minha conduta, sempre foi assim. Né? Quem me conhece sabe como eu ajo na campanha eleitoral, no debate eleitoral, respeito as posições dos adversários e quero continuar fazendo a política de alto nível no Estado do Espírito Santo. Também sei, o momento não é fácil, mas eu também tenho dito por onde tenho andado que mar calmo não faz bom marinheiro. Tá certo? Então, se a gente passou por essas dificuldades todas, a gente passa por dificuldades como a gente está passando, né, nesse Estado, a gente está de pé, fortalecido, um governo que realiza, né, um governo que avança, um serviço público nas primeiras colocações de boa parte deles, tá certo? Assim, pode ter certeza que o desafio não me amedronta, o desafio me dá energia, né, para continuar trabalhando e produzindo para a população capixaba. Então, com esse espírito que eu dou esse primeiro passo hoje, eu julgo ser de muita responsabilidade por aquilo que eu já construí no Estado do Espírito Santo, por aquilo que eu quero construir no Estado do Espírito Santo, e um passo também que exige, né, a colaboração de muita gente e a convivência nossa no dia a dia, debatendo os projetos do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Pessoal, vamos abrir para as perguntas. Quem quiser fazer, vocês vão passando o microfone aí para ficar. Verônica Salazar, TV Educativa. Governador, o que o senhor considera mais desafiador nesse período? O senhor falou sobre essa polarização. O que o senhor considera mais desafiador? No campanha agora, né? Bem, acho que o mais desafiador é você manter um ambiente produtivo em termos de debate na política e a gente aprofundar temas. Porque muita gente na política hoje usa carimbos e chancelas para poder classificar uma pessoa, tá certo? E é muito importante que a gente avalie com o eleitor, com o cidadão, sendo eleitor ou não, mas te avalie com o cidadão, mas quem for votar, de fato que ele se aprofunde, né, naquilo que ele está ouvindo, que ele possa refletir naquilo que ele está recebendo, não seja só um receptor e um assimilador que absorva, né, as entre aspas, notícias, né, que chegam na sua rede social, no seu WhatsApp. Então, a gente induzir o cidadão a fazer uma reflexão mais profunda, né, para poder, de fato, entender o que está acontecendo. Eu acho que é um grande desafio de um processo eleitoral, que é uma campanha curta que nós teremos a partir do dia 16 de agosto. Governador, boa tarde, Juliana, Record News. Quem será o seu candidato ou candidata à vice-governadoria? E vou resumir mais 2 pontos. Quais partidos, além do PSB, que apoiarão a sua candidatura, para fechar quem que será o candidato do Senado que terá o seu apoio? Helena, nós estamos dando esse passo agora, né? O passo do vice-governador, da vice-governadora, do senador, da senadora, serão os passos seguintes, tá certo? Junto com os aliados. Vocês sabem, a gente tem no governo do Estado muitos partidos aliados que trabalham conosco no governo do Estado e que poderão estar conosco, mas é um processo que se discute agora. Assim, hoje é dia 11, eu evitei esse debate até agora publicamente de fechamento de entendimento, mas a partir de agora a gente vai consolidando as alianças e vamos também definindo as outras posições, especialmente da vice-governadoria, tá certo? Então são os próximos passos que a gente vai dar agora. Ainda não temos, acho que o passo de hoje é a minha pré-candidatura. Governador, Adilson Ferreira, um abraço aí para o senhor, parabéns pelo trabalho até então, e eu vou fazer por atacado aqui. Ao que tudo indica, e outros governadores pediram licença do mandato.
governador é candidato, a vice é candidato, o presidente da Assembleia é candidato. Poderemos ter o doutor Flávio Klein, presidente do TJ, até como governador? Outra, mercado político sinaliza que o senhor, ele, caso eleito, vai sair para senador em 2026, são 2 vagas e por aí, se isso existe. E mais, para fechar. 2018, o senhor teve 18 partidos na sua base aliada. Há intenção de chegar próximo ou é mais qualidade do que quantidade? Eu vou começar do final, é mais fácil de responder. Nós aqui no Espírito Santo, nós temos uma cultura de amplas alianças. E tem dado certo. As amplas alianças que eu fiz, e que o ex-governador Paulo Atum também fez, o governador, uma parte desse momento a gente estava junto, as amplas alianças deram certo. Isso permite, lógico, dar mais necessidade de diálogo, de conversa, mais tempo para poder fazer a articulação política, mas nos dá uma boa base na Assembleia Legislativa, nos dá uma boa base na sociedade. E foram com essas amplas alianças e com capacidade nossa de dialogar com quem pensa diferente, né, de sair dessa delimitação ideológica, né, na formação das alianças, é que tem permitido o Estado se tornar referência. Pode ter certeza, olha, com mais algum tempo de políticas públicas contínuas, esse Estado estará entre os 3, todas as áreas de administração pública, das políticas públicas, nós estaremos entre os 3 primeiras colocações. Tá certo? Então, as amplas alianças permitem que a gente distensione o ambiente na sociedade. Então, primeiro, farei a aliança mais ampla que eu puder fazer. Tá certo? Se eu puder fazer, eu farei. Tá? É lógico que o número de partidos hoje diminuiu, né? Porque você tem hoje uma concentração em alguns partidos. Mas eu quero fazer amplas alianças e isso tem dado resultado para a sociedade capixaba. Com relação a 2026, assim, nós precisamos de ter muita humildade e muito pé no chão e pedir proteção a Deus, né? Porque nós estamos hoje aqui, amanhã podemos não estar, tá certo? Então, nós estamos discutindo a eleição de 2022, que é este ano, que eu acho que já está ainda, estou achando que se eu pudesse adiar um pouco mais, é porque a lei não me permite ficar adiando, né, um pouco mais, mas nós temos que discutir a eleição de 2022, tá certo? E daqui de 2022 até 2026, muitas coisas vão acontecer para o bem, espero, tá? Nada para o mal, né, para a gente poder tomar qualquer decisão em 2026 ainda está muito distante. E nosso amigo Dr. Fábio Klein, eu já fui candidato a governador do governo, tá certo? E é perfeitamente possível a gente conciliar, né, as ações do governo, tá certo, com as ações da campanha, tá certo? Então vamos fazer vamos conciliar. Não há necessidade de eu fazer meu afastamento, né, do governo, dá para fazer essa combinação das duas coisas. Governador, boa tarde. Eu gostaria de saber em que pé estão as conversas com o PT, né, com relação a essa parceria PT e PSB. O senhor já tinha dito de uma outra vez que havia aquele impasse em São Paulo, o impasse em São Paulo foi resolvido, questão do Márcio França. Eu queria saber se o martelo já foi batido e se o PT também pode indicar, se retirarem a candidatura do senador Fabiano Contarato, se eles podem indicar um nome no processo majoritário e Senado Suplentes. A conversa com o PT, nós chegamos na semana passada, uma conversa por vídeo, que eu estava com Covid. Temos essa semana uma conversa local, né, com o PT, para saber como o PT avançou, evoluiu, tá certo, com relação à sua posição. Todo momento a gente teve total respeito à posição do PT e total respeito à posição do pré-candidato do PT, que é o senador Fabiano Contarato. Mas tem, de fato, um pedido da direção nacional do PT e da direção nacional do PSB, pelos entendimentos nacionais, para que a gente possa, os partidos caminharem juntos aqui, tá certo? Não teve nenhum entendimento em torno de chapa majoritária até o presente momento, tá certo? Então,
não está condicionado a isso, né, o debate que nós estamos fazendo com o PT, tá certo? E espero que nessa semana o PT possa avançar e evoluir, né, para alguma posição definitiva. É amanhã, né? É amanhã a reunião. Boa tarde, governador. Yuri aqui de Jota de novo. Giovanni, eu posso fazer 3 perguntas? Pode? Governador, a primeira pergunta assim, é a respeito da relação de um dos seus adversários na corrida eleitoral, que é o ex-prefeito da Serra, Aldifas, né? Que tem sido um dos adversários mais efusivos. Você foi governador nas 2 vezes em que ele foi prefeito também, né? Ele fala que transformou a Serra, fez muitos investimentos na Serra. Só nos últimos 4 anos você colocou R$1 bilhão na Serra, só pela última contabilidade que nós lá do jornal fizemos. Queria te perguntar se você se sente coautor dessa transformação que ocorreu na Serra nos últimos anos, tanto na gestão do prefeito Aldifas quanto na gestão do prefeito Vidigal. Outra pergunta é a respeito do terminal de Carapina. Você esteve lá na Serra uns 2 semanas atrás para dar ordem de serviço do binário, né, da Norte-Sul, e há também o projeto de transferência do terminal de Carapina para a BR-101, né? Vai ser municipalizado, tem um contorno, etc. Para saber se está no plano de governo alguma coisa relacionada ao terminal de Carapina. E a terceira pergunta é a respeito da relação, se há interesse do PSB na composição com o PSDB, e como é que você faria essa gestão junto com o PDT na Serra, visto que o presidente do PSDB, o Vandinho, e o prefeito Sérgio Vidigal estão em estado de conflito político. Então, são essas perguntas. Obrigado. Naturalmente, assim, quando a gente tem um resultado no município, na cidade, no estado, ninguém pode se apropriar integralmente desse resultado, assim, porque é um conjunto de forças políticas. Assim, aquilo que eu conquistei no governo do estado como governador não é obra minha, né, pura e simplesmente. Tem minha equipe, tem ex-governadores, tem deputados, tem governo federal, tem municípios. Então, assim, a gente tem que ter sempre a humildade de compartilhar, de dividir, tá certo? É lógico que um governador, um prefeito, ele lidera, né? O prefeito lidera a sua cidade, seu município, o governador lidera o estado. Então a gente tem a liderança, a gente tem que ter o protagonismo de liderar movimento, de buscar recursos, de tomar decisões importantes, mas eu considero que os avanços que a gente teve no estado do Espírito Santo, aí, incluindo a Serra, são avanços coletivos, tá certo? Assim, que envolve muita gente, né? Que envolve prefeitos, ex-prefeitos, né? Que envolve o prefeito Sérgio Vidigal, que envolve o ex-prefeito Aldifas, né? Que envolve o meu governo, que envolve o ex-governador Paulo Artung, tá certo? Acho que envolve as outras lideranças, né? Que atuaram e atuam na cidade da Serra. Tá? A gente tem que ter humildade para isso, né? Para separar as disputas políticas, tá certo? Daquilo que a gente conquista e dividir essa conquista, né, com as pessoas que sempre colaboraram e com a população que paga seus tributos, né, que paga seus impostos. E a obrigação nossa é fazer as coisas. É minha obrigação. Eu faço a minha obrigação com muita alegria. Tem gente que vai trabalhar muito triste porque está indo trabalhar, né? Eu sei que todos vocês jornalistas vão trabalhar muito felizes todos os dias, tá certo? Assim, então, quem cumpre a sua obrigação com felicidade, cumpre com mais eficiência. O terminal de Carapina está sim, tá? Nós estamos na fase final da elaboração do projeto, ela vai ser um RDC, né? Então, assim, nós vamos ter o projeto básico, contratar a empresa vai ganhar a licitação, a empresa que ganhar a licitação vai fazer o projeto executivo e executar a obra. Mas está na fase final do projeto básico do terminal de Carapina. Ele vai sair lá de dentro do bairro para a BR. Vai ser bom também, porque eu já conversei com o prefeito Vidigal, nós vamos fazer o primeiro binário ali, que é da entrada da ArcelorMittal até lá em Jardim Limoeiro, mas depois tem a outra fase, que é da ArcelorMittal até na divisa com Vitória, tá certo? Então,
Então, a saída do terminal ali vai ser bom para poder organizar, né, o trânsito ali daquela região. Então, a questão do PSDB e o PDT na Serra, o projeto estadual, ele é maior do que a disputa local. Eu tenho certeza que o prefeito Vidigal e o deputado Vandinho, tá certo? Sim, compreendem isso e nós ajustaremos da melhor forma se estivermos juntos no processo eleitoral. Minha expectativa é que a gente esteja, né, para a gente poder fazer lá o movimento na Serra, respeitado as disputas locais, mas compreendendo que o projeto estadual ele é mais importante nesse momento. Não tem disputa de eleição municipal agora, é disputa de eleição estadual. Edinaldo Gazeta. Quais serão os critérios que o senhor vai utilizar para definir o vice e quem o senhor apoiará ao Senado? Eu queria saber primeiro isso. E aproveitando, né, carona, em relação ao palanque presidencial, o senhor declarou que vai cavar o 13, o senhor vai votar no Lula, que é o presidente, candidato a presidente que tem o apoio do PSB nacional, e o senhor sempre foi partidário. O PT, aqui no Estado, fala que, independentemente das discussões nacionais, o partido tem tamanho e merece um espaço maior na campanha, ou que seja na chapa. Como conciliar isso? O senhor acha que a montagem de um palanque para o presidente Lula, para o ex-presidente Lula, pode ser a chave para garantir esse apoio de forma mais efetiva com a base, a militância do partido? Bem, eu considero que os critérios para poder escolher, a gente poder definir, assim, primeiro é um debate dentro dos partidos que estarão na aliança, né? Dentro dos partidos que estão na aliança. Então, a gente vai ter que conversar com os partidos e definir os melhores nomes, tá certo? Que tenha perfil, né? A vice ou o vice-governador, a vice-governadora, tem que ter perfil para poder complementar, ajudar na gestão. Ajudar na campanha é importante, mas é muito mais importante a gente ter gente que vai colaborar, né? Como a Jaqueline colabora comigo hoje, como vice-governadora, como o Givaldo colaborou comigo. Assim, é bom que a gente tenha alguém que agregue, né? Que seja parte da solução, tá certo? E que seja gente, naturalmente, como nós sempre procuramos ter, gente que tenha uma passagem tranquila na vida pública, tá certo? E que possa nos dar garantia e segurança na gestão. No Senado é a mesma coisa, a gente que lute pelo Espírito Santo, a gente que trabalhe pelo Espírito Santo, a gente que esteja defendendo, né, o nosso Estado, que tenha posição política boa, nacional, mas que tenha um olhar, né, para o nosso Estado. E a questão da eleição presidencial, o Partido dos Trabalhadores, né, tem uma prioridade, naturalmente, que é a eleição do presidente Lula, e o PSB se incorporou com a indicação do vice-presidente, candidato a vice, o Alckmin. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores está muito maduro com relação às suas prioridades, tá certo? E nós vamos conversar esses próximos dias, tá certo? Nós não temos pressa, tá certo? A gente tem que definir, se tiver, de fato, a presença do PT nosso movimento a partir de agora, a partir da hora que eles tomarem a decisão, tem que ser de forma muito natural, né? E tem que ser de forma muito cautelosa, calma, com todas as coisas colocadas na mesa, tá certo? Para a gente não ter nenhuma frustração, né, no decorrer do processo eleitoral. Então, estamos tranquilos, acho que a conversa está muito madura e muito responsável, que o PSB, que Gavino está fazendo com o PT, às vezes que eu estive também foram reuniões muito produtivas. Governador, o senhor disse na apresentação que não vai baixar o nível, né, na campanha, mas também não vai aceitar ataques, né, de adversários. A Justiça Eleitoral acaba de conceder uma liminar a favor do senhor contra o conhecido candidato Tenente Assis do Corpo de Bombeiros, em que numa postagem no Facebook e Instagram, ele liga a imagem do senhor e do senador Comparado ao PCC.
mais uma fake news, né, contra o senhor e contra o senador. Vai ser por aí, né? Brigar sempre com justiça. Na justiça, Elimar, na justiça. Olha, estou ficando sócio da justiça. Né? A quantidade de ação que a gente tem que impetrar, tá certo? Pelos ataques mentirosos que a gente sofre. E a violência, assim, na política, gente, seja ela uma mentira, como essa aí que a justiça determinou sua retirada, ou seja, uma vida perdida, como nós tivemos lá em Foz do Iguaçu ontem, tá certo? Assim, nós precisamos de compreender, né, que a gente tem que voltar à política para o leito normal da política, que é o debate político e não a agressão. Nós temos que trocar, a gente tem que debater as ideias, as propostas e a história, tá certo? A história de cada um, né? Porque às vezes só as ideias são insuficientes, mas cada um tem uma história nesse estado, né? Que apresenta na hora do debate. Então, assim, a sua trajetória, a sua história, né? E as ideias e o debate, o nível de agressividade que a gente tem assistido na política nesses últimos anos é de deixar a gente assim, desanimado, tá certo? Desanimado. Então, desanimado com aquilo que a gente vê, mas não desanimado em fazer política. A gente, assim, quando tem qualquer agressividade gratuita e mentirosa, é justiça na hora. Na hora. A gente tem que ir para a justiça. Rede social não é um lugar sem lei. Confio muito que a justiça eleitoral vai ser dura, mas nós, cidadãos, cidadãs, nós precisamos de combater fake news. Nós não podemos alimentar fake news. Se a gente alimentar fake news, se a gente alimentar violência, daqui a pouquinho a gente corre o risco de ter outras pessoas tombando, perdendo a vida por um debate insano, sem necessidade, que a gente vê, tá certo? Assim, nós não podemos alimentar a violência, não tem nenhuma ideologia política que possa alimentar uma violência num sistema democrático, tá certo? Fora da democracia você pode fazer qualquer coisa irresponsável, mas dentro da democracia a gente não pode alimentar a violência, né? E tem algumas pessoas que não têm pensamento político, têm prática política, e é prática atrasada e violenta, tá certo? E que a gente tem que combater. Eu não posso usar do mesmo estilo de ir para a rede social, ficar xingando as outras pessoas, seria insano, seria irresponsável, seria não exercer a minha liderança, que eu tenho que dar demonstrações, ser uma referência nesse estado, tá? Mas eu vou à justiça a todo instante, a todo momento que for preciso, para poder desmascarar quem quer praticar a política baixa e violenta, como nós estamos vendo de algumas pessoas. Governador Kleber, na tribuna, tudo bem? Boa tarde. O senhor falou sobre violência, citou a questão do assassinato do tesoureiro petista, né? Esse nível que chegou à polarização política, o senhor também citou, o senhor de alguma forma teme a segurança do senhor, vai aumentar a sua segurança? É possível também, igual fazem com os candidatos à presidência, a Polícia Federal faz a segurança deles, é possível fazer isso aqui no Estado também em relação aos candidatos ao governo? E uma segunda pergunta, em relação ao que a gente escuta nos bastidores, né? Em relação ao governo do Estado, para ser vice na chapa do senhor. O Marcos Vicente e o Ricardo Ferraço, estão correndo na frente, e para o Senado, é a Rose também que está correndo na frente. Gostaria de saber a posição do senhor. Bem, com relação à segurança, acho que todos nós temos que temer. O ambiente não está um ambiente assim, não está um ambiente normal. Tá certo? Acho que eu sou uma pessoa que nunca mudei meu estilo, assim, vou a todos os locais que eu desejo ir, sou bem recebido, graças a Deus, tá certo? Assim, então, a gente meio que despreocupa com essas coisas, mas, não sei, o governador tem a segurança, a Casa Militar, e eles têm que fazer essa avaliação, naturalmente, tá certo? Mas todo mundo, hoje em dia, precisa de estar, né, mais atento, tá certo? Porque do mesmo jeito que aconteceu no Japão, que aconteceu no Paraná, tá certo? E que acontece em outros locais, o nível e a intensidade
o tom da política, tá certo? Precisa de atenção. A gente tem que reduzir o tom, né? A intensidade. Acho que a minha tarefa como liderança, como governador, independente da candidatura, é amainar o ambiente, é amenizar, acalmar o ambiente. Né? Eu não posso, como governador, instigar, tá certo? Eu tenho que acalmar. Mas acalmar o ambiente não significa não ter preocupação, seja em qualquer qualquer pessoa que vai disputar a eleição. Acho que a gente tem que ter, né, tem que observar mais as coisas e a gente procurar acalmar o ambiente para poder voltar à política normal da política. A questão do vice, do Senado, de fato, assim, são assuntos que eu vou debater daqui para frente. Se eu disser que um ou outro, né, tá isso, tá aquilo, tá certo? Assim, vocês sabem, eu tenho relação excelente com o Ricardo Ferraz, com o Marco Vicente, eu tenho relação excelente com a Rosa de Freitas, que é a nossa senadora, tá certo? E ela me ajuda muito lá em Brasília. Mas eu preciso agora, estou dando esse passo hoje, e nos próximos dias a gente ir dando os outros passos, porque senão também vocês ficam sem novidade para frente, tá certo? Então, é bom que a gente vá devagar, né? Passo a passo. Mesmo com o pé quebrado, igual eu estou, vou devagar. Boa tarde, Vitor Bogas, da Rede Capixaba. Eu tenho duas perguntas para fazer. Na primeira, eu vou pedir licença para trazer de volta para essa entrevista coletiva o tema do PT. Já foi tratado, pelo senhor já foi tocado nas perguntas das colegas Fabiana e Edinalva. Mas eu queria entender o seguinte, governador, o senhor disse na resposta à Fabiana que ainda não existe um entendimento com o PT, com os dirigentes estaduais do PT, sobre participação, espaço para eles na chapa majoritária, a ser liderada pelo senhor. Minha pergunta é, não existe um entendimento, mas existe de fato um pleito? Existe de fato esse pedido por parte do PT, Partido dos Trabalhadores, de fato, efetivamente colocou esse pedido na mesa de negociação e está em análise pelo senhor, pelo Gavini, etc. A segunda pergunta é qual é a marca, né? A marca maior que o senhor pretende imprimir a um próximo governo de 2023 a 2026, se reeleito. Na campanha passada ao governo do Estado, em 2018, era fácil dizer, né? O senhor enfatizava a todo instante a questão de ampliar e acelerar os investimentos públicos, sobretudo em infraestrutura, mobilidade urbana, né? O senhor falava num pacote robusto de investimentos, o senhor usava bastante esse adjetivo, investimentos robustos em infraestrutura. E agora? O senhor disse que há muito, que o porvir será ainda melhor, que ainda há muitos desafios pela frente e ainda há muito a se fazer. Principalmente do que o senhor está falando? Bem, com relação ao PT, tem pleito, sim. O PT fez o pleito de participação na chapa majoritária. Mas não colocou uma condição. Não colocou uma condição. Certo? Assim, posso dizer isso, né, Gavini? Assim, tem o pleito, mas não tem... se não tiver isso, o PT está maduro nesse debate. Tá certo? Se não tiver isso, não tem, sabe? Você acha que as coisas estão bem encaminhadas, tem o pleito colocado e nós acho que sim, a gente consegue dar um desfecho nesses próximos dias, de um jeito ou de outro. A nossa expectativa é que dê um desfecho positivamente, tá certo? Assim, mas essa é a nossa expectativa até pela posição que a gente tem das duas direções nacionais, do desejo expresso, né, das duas direções nacionais e pela boa relação que nós temos aqui também, certo? Não é só pela direção nacional. Eu sempre disse ao PT que só valeria a pena se a gente tivesse uma boa relação aqui, né? Como tem boa relação com os demais partidos, tem uma boa relação com o Partido dos Trabalhadores. Né? Então, está claro? E a questão de marca, nosso governo hoje tem tantas realizações assim, que em cada área a gente tem uma marca, mas a marca que está presente nessa nossa gestão atual é que nós conseguimos de fato cumprir aquilo que a gente determinou a fazer, que é cumprir a tarefa de fazer esse Estado voltar a crescer, seja com obras públicas, com programas do governo do Estado,
e seja também incentivando a iniciativa privada. Então a gente, 3 anos e meio de governo, isso está claro, e apesar da pandemia, né? Assim, lembrando que a gente passou 2 anos aí de pandemia intensa, vamos continuar passando, mas 2 anos de pandemia intensa que exigiu adaptação nossa no governo, e o que aponta para frente, de fato, com aquilo que a gente construiu, né, é a capacidade nossa que nós teremos, tá certo? De, mantido tudo que a gente conquistou nesse tempo, a gente avançar efetivamente na qualidade da educação, tá certo? A educação que a gente conquistou a melhor posição do ensino médio, a gente quer alcançar as melhores posições, tá certo? Da educação em todos os níveis no Estado do Espírito Santo, isso nossa preparação. Nós estamos preparados para isso, né? Para a gente poder, seja com relação ao trabalho que a gente faz em parceria com os municípios, seja com relação ao Qualificar, que alcançou 500 mil cursos em 4 anos, em 3 anos e meio, vamos alcançar 500 mil em 4 anos, né? Seja com relação ao investimento em inovação, e seja com relação ao investimento em cultura. Então, assim, você avançar para a gente poder estar nas primeiras colocações em termos de educação pública e junto com a educação, tem um trabalho de formação profissional, de inovação e de cultura, isso para nós será uma tarefa a ser perseguida insistentemente, como nós perseguimos agora, para aquilo que a gente construiu, a gente avançou e podemos avançar com mais velocidade. A outra, se eu posso dizer, a outra ação nossa, entendendo que a gente vai continuar com fortes investimentos em infraestrutura em todas as áreas, mas a outra que eu quero dizer é o seguinte: nós também avançamos muito nos programas de proteção social, tá? Seja com relação a ES Solidário, seja com Bolsa Família, com Bolsa Capixaba, né? Que é um programa que remunera quem não recebe, agora não o Bolsa Família, mas o Auxílio Brasil no Estado do Espírito Santo. A gente alcança de 35 a 40 mil famílias. Então a gente avançou, né, no pagamento da extrema pobreza. Então, assim, continuar avançando no enfrentamento da extrema pobreza, para que hoje, onde a gente ocupa uma posição de 9º colocado, para avançar também para as primeiras colocações, é também uma busca nossa. Nós tivemos dificuldade nesses 4 anos para a gente mudar de posição, porque a pobreza ela aumentou no Brasil todo, né, pela instabilidade política, econômica, pela pandemia, pelas dificuldades, né, do governo federal. A pobreza aumentou no Brasil todo. Aqui nós mantivemos as nossas posições, mas é uma tarefa que a gente tem que colocar sempre como desafiador, né, para nós ainda na administração pública. E se eu puder, Vitor, colocar a terceira coisa para poder dizer que é o desafio que a gente tem forte, é transformar esse Estado, né, num Estado que está entre os 5 estados menos violentos desse país, com continuidade de políticas públicas na área de segurança e nas áreas correlatas na área de segurança. Governador Rodrigo do Jornal Tribuna, a gente tem observado, principalmente com o Partido Progressista, um certo ciúme e preocupação com a possível presença do PT na sua chapa. Um deputado federal chegou a dizer que não gostaria da participação do PT, e um outro deputado federal, esse é mais oposicionista ao senhor, chegou a dizer que gostaria que o PT nem sequer estivesse no apoio do senhor, caso o PT realmente tenha participação na chapa do senhor. O senhor, como o senhor lida com esse gerenciamento de aliados? E o senhor tem preocupação de uma possível perca de algum aliado por conta da presença do PT na sua chapa? Olha, eu já conversei com as principais lideranças do Partido Popular, Partido Progressista, PP, Partido Progressista, e eu já conversei com eles. Tá certo? Essa conversa com o PT, eu não abri ela sem falar com as pessoas, tá certo? Então, e as pessoas que me conhecem sabem que eu me relaciono bem com o PP e me relaciono bem com o PT, tá certo? As pessoas me conhecem, eu respeitarei a posição do PP e respeitarei a posição do PT, tá certo? Agora, todo mundo sabe que eu não saio do meu trilho, tá certo? Eu convivo com gente que pensa diferente, mas todo mundo sabe aonde eu quero chegar, tá certo? Em termos de administração pública, em termos de comportamento, meu governo não tem desvio, se tiver desvio, as pessoas são responsáveis, não tem responsabilidade com o erro de ninguém, então todo mundo sabe. Então, assim, eu tô
estou conversando abertamente. Eu não dissimulo em política. Eu posso não dar informação, tá certo? Porque às vezes a informação você não pode dizer pública na hora que você tem essa informação. Mas eu, com as pessoas que são minhas aliadas, eu não dissimulo, certo? Então, todo mundo que está na possibilidade de estar comigo sabe de todos os meus movimentos, tá certo? Isso me dá um salvo-conduto, tá certo? De credibilidade e de confiança na relação com as pessoas. Governador, boa tarde, Letícia Gonçalves de A Gazeta. Duas questões. A primeira, mais macro, a gente tem visto aí muitas preocupações, inclusive sendo exibidas na imprensa, por articulistas e tal, em relação a como vai ser o dia da eleição e o dia pós a eleição. Isso está muito concentrado na disputa para a presidência da República, se o presidente Bolsonaro vai aceitar o resultado das eleições, o que vai acontecer no dia da eleição em relação à justiça eleitoral, se a justiça eleitoral vai conseguir frear o que a gente tem visto aí, que pode sim ser classificado como ânimos antidemocráticos, né, porque o respeito à decisão das urnas é a base, uma das bases do processo democrático. Queria saber como o senhor avalia esse risco real de a gente ter relações turbulentas, porque imagino que se isso acontecer para a presidência da República, também deve influenciar resultados outros, porque a urna eletrônica é a mesma urna que elege o presidente da República, elege deputados, governadores. Se o senhor vê um risco de a gente ter uma ruptura institucional ou democrática, ou se é possível minimizar esses riscos, apesar dos discursos efusivos que a gente vê por parte do presidente da República e outros. E a segunda questão é mais local. O senhor já mencionou aqui um pouco a questão da pobreza. A gente tem uma discussão muito sobre a fome, que não é um tema apenas aqui do Espírito Santo, como o senhor mencionou a pobreza no todo, o país como um todo, mas aqui no Espírito Santo também, e isso tem sido muito lembrado por adversários do senhor. O ex-prefeito de Linhares, Guilherme Zanon, que é um dos pré-candidatos ao governo do Estado, inclusive você já estava divulgando que o Espírito Santo teve um aumento da fome maior do que a média nacional, de acordo com o IBGE. Gostaria de saber se existe um plano, se não uma marca, como o colega Vitor Bogas disse, mas se existe um olhar para esse problema e propostas, né, por parte agora do senhor como pré-candidato à reeleição, para resolver ou minimizar essa questão da fome aqui no Espírito Santo. Obrigado, Letícia. Com relação ao dia da eleição, o dia D, o risco que tem, eu sim, acho que nós corremos o risco, dependendo do resultado da eleição. Né? Caso o resultado da eleição seja adverso ao presidente Bolsonaro, né, algumas pessoas fazem essa avaliação. Eu, sinceramente, acho que nós poderemos ter, sim, princípios de tumulto, tá certo? Mas não vejo nenhum ambiente, né, para você ter uma ruptura institucional, você ter um descumprimento de uma decisão popular, né, como uma eleição. Assim, não tem ambiente, na minha avaliação, no Brasil, na maioria da população brasileira, né, toda ruptura institucional, boa parte de onde ela acontece com apoio popular, apoio maciço da população. Então, não vejo um apoio popular para isso, não vejo ambiente internacional, tá certo, para isso. Então, acho que a gente tem que se preocupar, mas não vejo risco objetivo, mas vejo sim princípios de tumulto que pode criar transtorno e alguma violência, tá certo? Mas o não cumprimento da decisão do voto eu não vejo, tá certo, como risco. E a outra pergunta foi sobre o enfrentamento da pobreza, tá certo? É bom que a gente faça uma avaliação responsável do tema, né? Assim, a gente está assistindo todos os dias aí os telejornais, os blogs, os jornais, não daqui também, mas do Brasil, né, tratando do tema da ampliação da pobreza, do Brasil ter voltado ao mapa da fome, tá certo? Isso é uma conjuntura nacional, né? Em alguns casos até fora do Brasil, mas é uma conjuntura nacional, da situação que a gente enfrentou, tá certo? E quero assim dizer que nós já desde 2020, quando começou a pandemia, nós tomamos decisões, foram decisões importantes, que a gente pagou durante 8 meses o Espírito Santo Solidário, um cartão Espírito Santo Solidário, R$200, 87 mil famílias no estado do Espírito Santo. Nós ampliamos o repasse do Fundo de Assistência Social, Fundo de Combate à Pobreza, para os municípios terem centro POP para poder comprar cesta básica, kit de higiene, limpeza,
Então a gente ampliou e ampliou significativamente. O Bolsa Capixaba, que veio agora, no ano de 2000 e aprovado no ano passado, mas passou a vigir agora em 2022, nós tínhamos uma aplicação de 22 milhões de reais por ano. Hoje nós estamos aplicando 72 milhões de reais por ano, estamos atendendo 35 a 40 mil famílias por mês, de acordo com o pagamento do Auxílio Brasil, né, num benefício médio de R$ 191 reais. Então todo mundo que está na extrema pobreza, o que é extrema pobreza para nós? É quem recebe até R$ 164 reais per capita, até aí. Então quem recebe até aí, per capita, né, na família, recebe a complementação para poder extrapolar a linha da extrema pobreza. Então o Estado do Espírito Santo é o Estado que está fazendo compensações para reduzir um problema que é nacional, um problema brasileiro, e que exige de nós, o governo do Estado, medidas que nós estamos tomando. Agora, a solução está na política nacional, né, na política econômica, na política de transferência de renda, né, na política de obra pública, na política de serviços públicos. Então, a solução está em nível nacional. Então, não dá para você transferir para os estados exclusivamente essa responsabilidade. O que nós estamos fazendo de fato, diminuir esse impacto com as políticas que nós estamos adotando aqui. Estamos fazendo um investimento forte e faremos cada vez mais para a gente poder... Você vê que a gente está distribuindo esse ano 265.200 cestas básicas através da compra direta de alimento, né? Na parceria com os produtores rurais, da agricultura familiar. Então, assim, são ações que a gente faz para compensar o momento que a gente está vivendo nesse país. O problema é nacional, mas o Estado não está se furtando, não se furtará, tá certo, para continuar estruturando essa política. Boa tarde, governador. Tiago, do Coletivo Vitória. O colega aqui da tribuna perguntou como é que o senhor se relacionaria com a questão dos aliados nessa possível aliança com o PT, né? Eu pergunto para o senhor se o senhor tem pensado estratégias para lidar com o eleitorado nesse aspecto, né? Uma vez que aqui o PT tem muita resistência no Estado, especialmente pela figura do ex-presidente Lula. O senhor tem pensado estratégias para lidar com isso? A melhor estratégia é ser franco. A melhor estratégia é ser verdadeiro, é ser direto. A pessoa saber quem é meu candidato. Tá certo? Um candidato não pode esconder a sua posição. Então, assim, todo mundo já me conhece. Eu, desde 1986, eu sou filiado ao Partido Socialista Brasileiro. Alguns de vocês não tinham nascido ainda, tá certo? Nesse tempo. Sou filiado ao Partido Socialista Brasileiro. Já fui governador desse estado com o vice-governador Givaldo Vieira do PT. Já fui senador da República com Ana Rita Esgarria, primeira suplente do PT, e segundo suplente Ismael Almeida, do Partido Liberal, do PL, a época que hoje não existe mais, como segundo suplente. E eu já tive mandatos diversos e as pessoas conhecem a mim, me conhecem e conhecem a minha família, e conhecem a forma como eu atuo, como eu ajo. E em momento algum, a pessoa me vira desequilibrando. Ah, fulano de tal é aliado do Casagrande, o Casagrande então fez uma bobagem, porque teve aliança de fulano de tal, ou de um partido de direita, um partido de esquerda. Todo mundo sabe como eu me comporto, como eu me conduzo com equilíbrio na minha vida pública e como eu sou previsível, tá certo, nas minhas posições, tá certo? Eu seria muito incoerente se não fosse essa a minha posição. Então as pessoas sabem diferenciar quem vota em Ciro, quem vota em Bolsonaro, quem vota em Lula, quem vota em Simone, quem vota em Janones, tá certo? Saberão diferenciar, tá certo? Assim, se desejam votar em mim, se acham que o meu governo é um governo bom e se acham que eu poderei fazer ainda mais por esse Estado. Tá? Eu tenho plena convicção que o eleitor é muito mais inteligente do que a gente possa imaginar na hora que decide, de fato, o destino do seu Estado e do seu país. Fernando, o Giovanni e a Dani Coutinho vão fazer as duas últimas perguntas para a gente encerrar. Boa tarde a todos. Quero pedir para todo mundo se inscrever no canal. Giovanni Braga TV no YouTube. Prazer, governador, estar mais uma vez com o senhor, acompanhando o senhor por todo o Espírito Santo aí. O senhor está cansado de ver esse meu carão aí, sempre te fazendo as perguntas.
Eu vou refazer uma pergunta para o senhor que eu já fiz lá em Novo Horizonte, que é a pergunta, a sua relação com o prefeito de Vitória e com as acusações severas que foram feitas em relação ao seu governo, que o prefeito Pasolini, eu estive com ele em Jardim Campuri, nesse final de semana, teve um evento, ele falou que pode ficar de bem novamente com o senhor. Então eu pergunto, esse quadro, essas denúncias vão prosseguir? É um primeiro passo de ataque político? O senhor espera que essa denúncia possa ficar mais intensa? Outras denúncias podem seguir durante essa eleição? 2022, se inscreva no canal, meu nome é Giovanni Braga, TV. Obrigado, um abraço. Tudo bem, Giovanni, gostei da propaganda. Nem vou cobrar nada. Aproveitar, né, governador? Aproveitar. Se eu falar nisso, o senhor já se inscreveu no canal? Lógico. Lógico. Eu perdi essa chance. Bem, esse assunto, como eu disse aqui, esse assunto está na justiça. Tá certo? Na justiça, acho que não convém a gente ficar aqui do mesmo jeito que eu falei, que todo mundo me conhece, não sabe como é que eu ajo, né? Então, a cena descrita pelo prefeito jamais seria uma cena que me caberia nela, tá certo? Assim, todo mundo sabe que uma cena daquela não cabe o Casagrande ali, né, fazendo uma conversa daquele tipo, tá certo? Então assim, está na justiça, deixa a justiça decidir, né, assim, para a gente poder continuar com um ambiente calmo, tá? Governador, contigo jornal esse hoje, as pesquisas até agora, só agora, o senhor começou dizendo, agora eu assumo que sou pré-candidato a governador. E as pesquisas até agora, elas colocam o senhor com vantagem, mas não uma vantagem com folga aos demais pré-candidatos. O senhor acredita que a partir deste momento, dessa primeira etapa, como o senhor também classificou, assumindo a pré-candidatura à eleição, essa distância possa ser maior? O senhor está na frente, mas não com folga. Minha expectativa. Mas eu ainda não sei, a eleição ainda não está ainda incorporada pelo cidadão, né? Cidadã que não vive a política. Então, assim, acho que qualquer avaliação de pesquisa agora é muito prematuro. Eu fico feliz quando eu vejo as pesquisas, me coloco numa posição boa, certo? Mas é muito mais resultado do governo do que de qualquer outra coisa, né? O resultado da aprovação do governo, que induz efetivamente a aprovação do nome, mas acho que qualquer avaliação de pesquisa agora, seja boa, seja ruim, é prematura, você tem que ter humildade para, a partir deste momento, construir um programa, conversar com os possíveis aliados, e construindo. É um processo de construção que nós vamos fazendo, né, a partir deste momento, e espero que a pesquisa seja boa no dia da eleição. Gente, obrigado, tá? Tudo bom, obrigado, gente. Tá? Um abraço para vocês. Pergunta daqui todo mundo queria. Sensacional. Parabéns pelo governador falando sozinho. Já tá puxando a marcação aí, fica esperto com ele. Conversar com o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, que atende agora a imprensa de forma particular. Está com o pé quebrado, nós não vamos insistir muito hoje. O Vidigal vai pegar a mão do Ciro e vai fazer um ato com ele, tá certo? Então, não dá pra gente poder estar ao mesmo tempo com a mesma empolgação com todas as candidaturas, tá certo? Então, o candidato que o meu partido apoia é o Lula. Então, é ele que eu recebo aqui. Eu recebo num ato.
possível, eu posso recebê-lo no palácio, na residência social, posso tomar um café com ele, tá certo? Posso acolher ele, ele não é meu inimigo, não é meu adversário, se não devemos jeito a Simone, vai ter o MDB, o PSDB, tá certo? Então, isso é um processo que nós vamos construindo no decorrer do tempo. Palanque mesmo, o senhor só vai dividir com o Lula durante o período de campanha? Palanque, o senhor só divide com o Lula? Não tem um palanque, assim. O que é um palanque? Porque as pessoas pensam um palanque, o meu partido e eu vamos fazer campanha pro Lula, tá certo? Assim. E os outros partidos que coligam, tem outro candidato presidente, vai fazer para os outros. Agora, não tem um ato, senão não vamos ter ato de campanha todo dia, grandes palanques, vai ser caminhadas em rua, vai ser pequenas reuniões, tá certo? E vai ser a campanha mudou muito o estilo, o jeito dela, né? Agora, quando o presidente Lula vier aqui, lógico que eu vou naturalmente estar com ele, né? Palanque mais no estilo figurado, quer dizer, campanha, fazer campanha mesmo, o senhor só fará para o Lula. Campanha para o Lula, sim, é o meu partido. Lula é o seu candidato. Lula é o candidato. E algum dos partidos desse palanque vão para Bolsonaro? O PP, por exemplo, é um partido que está com o Bolsonaro, tá certo? O PP vai trabalhar com o Bolsonaro. Que está no seu palanque. Espero que esteja no nosso palanque, né? A partir de agora não. Em cima desse tema, na eleição de 2018, Bolsonaro era ele teve muito voto, mas jogando o primeiro turno, significa que o capixaba ele escolhe partido, ele vota na pessoa. Eu acho que muita gente vota na pessoa, né? Hoje em dia tem um nível do componente ideológico mais forte, tá certo? Então, a presença do Bolsonaro, do Lula, trouxe um nível de componente ideológico mais forte na definição do voto. Mas a grande maioria vota naquele candidato que ele acha mais legal. Às vezes a pessoa vota no Lula e vota no Manato. Tem gente que vota assim, vota no Bolsonaro e vota no Casagrande. Pode ter então um voto Bolso Grande. Não. Não sei, aí não, eu não estou falando não. Governador, eu conheço aí nas caminhadas, ele teve uma pergunta que eu fiz lá atrás. Estamos trabalhando para isso. Agora, efetivamente, qual a estratégia? Não, a estratégia não, vamos começando hoje, né? Assim, são os primeiros a saber da minha pré-candidatura, tá certo? Eu preciso agora de ir construindo. É possível? Tem pesquisa que diz que é possível, que diz que não é possível. Então, assim, possível depende muito do que nós vamos construir agora, até início de agosto. Essa polarização atrapalha o Brasil? Você acha que essa polarização atrapalha, tira o foco do Brasil, dos problemas reais do Brasil? A polarização é sempre uma realidade no processo eleitoral, mas do jeito que ela aconteceu aqui no Brasil, ela empobrece a política, porque fica mais uma discussão de um contra o outro do que o debate de problemas. Acho que tira. Um antipetismo muito grande aqui no Estado, né? O senhor, com a imagem ligada ao Lula, é negativo ou positivo para o senhor? O Lula também, ele lidera no Brasil. Tudo na vida tem coisas, tem prós e contras. Tudo tem prós e contras. Tem um antipetismo muito alto, tem um antibolsonarismo muito alto, tá certo? Então, tudo tem prós e contras. Assim. O que importa é que a gente vai se mantendo equilibrado. Assim. Eu não posso desequilibrar nas minhas posições. Eu sou assim, eu tenho meu candidato, mas eu tenho que respeitar quem tem outros candidatos. Tá certo? É isso que é a vida, assim, eu não posso. E a eleição não dá para você esconder a sua posição. Né? Eu nunca escondi minha posição. Né? Então não dá para ficar escondendo a posição. Minha posição é clara, agora é uma posição equilibrada, de respeito a quem pensa diferente. Governador, o que é dito. O senhor falou, o senhor mostrou preocupação. Pessoal, vamos encerrar, que o governador tem compromisso, eu vou acabar fazendo outra coletiva. Repetir essa pergunta. O senhor vai pedir aumentar a sua segurança? O senhor tem que conversar com eu acho que a equipe minha tem que decidir isso, tá certo? Assim, que é minha casa militar, que o governador tem a casa militar que discute isso. Acho que eles têm informação para saber se precisa aumentar ou não, tá certo? Até agora não aumentou. Mas assim, tem uma preocupação, mas acho que eles vão decidir isso nesse sentido. É só uma questão prática aqui. Até dia 31, dia da convenção, sai o nome do vice do Senado? Sai. Antes essa pergunta? Não, antes, se Deus quiser. Quando eu fiz essa pergunta da segurança, de aumentar a segurança do senhor, eu perguntei também em relação aos demais candidatos ao governo. É possível aumentar a segurança para eles ou isso é impossível? Não sei, esse é um assunto que eu não trato, tá certo? Assim, acho que quem tem que tratar disso é a Casa Militar e a Secretaria de Segurança e a Justiça Eleitoral. Eu não sei. Não sei te responder. Eu nem sei se eu preciso aumentar a minha segurança. Eu já tenho minha segurança institucional, que é a Casa Militar. Tá certo? Assim, se tem que aumentar ou não, eu não posso responder. Eu não tenho tecnicamente informação para responder.
Polícia Militar não pode... Não Como sei. a PF faz com os candidatos ao Pode, se Planalto? for preciso fazer, pode fazer, mas assim, quem tem que responder isso é a equipe de segurança e a justiça que determina ou não a segurança. Vamos lá, gente. Certo. Por favor. Ato de campanha, então, só pro Lula e só com o Lula. Ato de campanha, a minha presidente tem ato de campanha só com o presidente Lula. Certo? Acolhimento aos demais candidatos, total. Respeito aos demais candidatos e acolhimento. Recebê-los, certo? Assim, e com certeza de que nós temos uma aliança, teremos uma aliança ampla, que vai ter mais de uma candidatura. Obrigada, governador. Obrigada. Tá bom. Obrigado aí. Tá, Federel. Segurança nada, A gente finalizou. Agora é só institucional. Deixa eu desligar, por gentileza. A gente vai fazer uma Desligar vai pegada ser difícil, institucional. mas a gente deixa ligado e se afasta. Não, aqui agora a gente vai fazer institucional. Peço sua gentileza. Vou pedir por muita gentileza, porque é institucional, a gente pede a colaboração do senhor sempre. Não, isso é dele. Depois talvez a gente poste ou não, a equipe vai decidir depois. Tranquilo, só pedir a gentileza para não gravar. Obrigado. Chega 10 minutos, a gente chega 20. Finalizando aqui a coletiva com o governador Renato Casagrande. Agora ele faz um vídeo institucional. Os assessores pediram para a gente se afastar, porque é um vídeo institucional e meio simplesmente intensiva a solicitação dele que haja o afastamento. É nordestino que nasceu na região serrana do estado. Você já reparou que só aparece aqui no Nordeste? Eu chego na tribuna. Cara, eu soltei. Você é assim, Rafaela, não tem Rafaela que trabalha lá no Brasil? Você olha para esse trabalho, Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente aqui do hotel, na entrevista com o governador do estado do Espírito Santo, que vai, obviamente, para reeleição, acompanhado de Manato, acompanhado de Audifax e de outras pessoas que compõem a política regional. Eleição 2022, meu nome é Giovanni Braga, diretamente da cidade de Vitória. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, obrigado.